Quando é a hora de sair de um relacionamento, de desistir de uma relação, de pular fora do casamento ou do namoro? Muito prazer, meu nome é Wesley Costa, eu sou o seu terapeuta, então deixa o like aí, tá? Entenda uma coisa, pessoal, um relacionamento, uma relação é sempre uma via de mão dupla. Eu dou, você recebe, e você me dá e eu recebo. Eu dou coisas a você, eu faço coisas por você, e você tem que fazer algo por mim, coisas por mim. Então no momento em que eu estou dando demais na relação, e o outro está dando de menos, há um desequilíbrio. O relacionamento entra no que a gente chama de crise. Exatamente. E se seu relacionamento está em crise, com certeza já deve ter passado pela sua cabeça que está na hora de desistir, está na hora de sair fora, está na hora de pensar melhor e buscar uma outra relação ou viver sozinho, como muitos falam, né? Entenda uma coisa muito simples. Isso é normal, mas às vezes você é invadido pelo sentimento de culpa e medo. Você que está aí nessa indecisão entre sair do relacionamento e ficar, com certeza você ainda está naquela situação de medo ou indecisão. Mas se eu ficar sozinha ou sozinho, se eu não arranjar ninguém, ou se eu arranjar alguém pior do que aquela pessoa, isso com certeza passa pela sua cabeça, além das questões de apego. Um dos motivos que as pessoas ficam nessa confusão danada aqui na cabeça é o apego. Às vezes você está muito apegado àquela pessoa, você está muito apegado à relação, apegado à rotina. E é esse o primeiro passo que você tem que parar para pensar. Primeira coisa que você tem que observar, se está na hora de desistir ou não. Será que eu amo aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, ou eu apenas estou apegado aquilo que eu vivi com aquela pessoa, a rotina daquela pessoa, a presença daquela pessoa. Porque muitos relacionamentos tóxicos não terminam, não acabam, não cessam, porque uma das partes está apegada à outra, está naquilo que a gente chama de dependência emocional, está dependente daquele outro, mesmo com o outro fazendo essa pessoa sofrer, entendeu? Ela faz a pessoa sofrer, mas dá pequenas migalhas de atenção, migalhas de amor, migalhas de carinho. E essa pessoa se acostuma com essas migalhas. É isso que a gente chama também de apego. Ela está apegada a essas migalhas que a pessoa dá de carinho, atenção e amor e está dependente emocionalmente daquela outra pessoa. Ou seja, não se enxerga longe daquela situação, daquela relação. Se você está passando por isso, aí já é um indicador fortíssimo, fortíssimo para sim, terminar o relacionamento, terminar a relação. Porque já não é uma relação saudável, não é uma relação funcional. É, na verdade, uma relação de apego ou de dependência emocional. Então, se você identificou em você essas características que você tem aqui, tá aí um fator para você sair sim dessa relação, desse casamento ou desse namoro, tá? O segundo fator, a segunda coisa que o que não deixa muitas pessoas terminarem a relação ou ficar com medo é justamente o sentimento de culpa. Culpa, exatamente. E não é uma culpa comum, é uma culpa por pensar assim, meu Deus, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Essa pessoa vai sofrer sem mim? Essa pessoa sem mim vai ficar jogada? Pode arranjar alguém pior? Pode tudo mais? Enfim, esse sentimento de culpa, essa culpa acaba atrapalhando muito você mesmo e não aquela pessoa. Porque às vezes você vê que é a hora de sair da relação, vê que é a hora de ir embora, de seguir sua vida, né? De conquistar suas coisas, outros objetivos, outras relações, mas esse sentimento de culpa te faz ficar preso ou presa àquela pessoa. E você não consegue sair dali, entendeu? E você fica naquela culpa, meu Deus, e agora? Vou abandonar essa pessoa? Como é que essa pessoa vai se virar? Eu não posso deixar ela assim e tudo mais. Olha, se isso está acontecendo com você também, se já passou esse pensamento na sua cabeça, esse sentimento de culpa, também é um indício sim para você terminar. Isso aí se cura com você pensando mais em você mesmo. Entenda uma coisa, antes de você conhecer essa pessoa, você existia. Você tinha uma vida antes dela. Ou antes dele. Você tinha uma vida antes dessa pessoa. E você tem que se lembrar dessa vida. Porque muitos objetivos e sonhos que a gente tinha lá atrás, antes de conhecer aquela pessoa, ficaram lá para trás. Tá na hora de resgatá-los. Tá na hora de resgatar esses projetos antigos. Resgatar esses objetivos que você deixou lá atrás. Você tem que pensar mais em você, tudo bem? Para deixar de lado essa culpa tóxica, tudo bem? É o que eu chamo de empatia tóxica, na verdade. Eu vou fazer um vídeo sobre empatia tóxica, vou deixar aqui nos cards. Mas enfim, entenda uma coisa, nem a culpa, nem o medo, nem o apego e nem a dependência emocional são motivos para você permanecer nessa relação. Então, pense sobre isso.
Um terceiro motivo que também faz as pessoas ficarem nesse balanço, né, nessa indecisão de terminar ou não, é a questão dos filhos e do patrimônio. Muitos casamentos de longa data, longuíssima data, que estão doentios, estão problemáticos, estão disfuncionais, não terminam porque aquele casal está muito ligado ainda aos bens materiais que construíram, ao patrimônio que construíram e aos filhos que construíram também. Entenda uma coisa de uma vez por todas, se você estiver passando por isso também, tá? Filhos não seguram casamento, tá? Filho não segura casamento. Entenda uma coisa, existem casais infelizes pra caramba por aí que estão unidos somente para os filhos, para criar os filhos. Entenda uma coisa, seus filhos não vão morrer por você se separar do seu esposo ou da sua esposa. A vida vai continuar, aquela família continua, porque a família são os seus filhos. Entenda uma coisa, os seus filhos, os seus descendentes é que são sua família. Então mesmo você terminando o vínculo com aquela pessoa, o vínculo amoroso, o vínculo marital com aquela pessoa, os filhos continuam. Não existe ex-filho, existe ex-mulher, ex-marido, mas ex-filho não existe. Então, põe na sua cabeça que a relação com seus filhos vai continuar a mesma se você permitir, entendeu? Porque se você se afastar após o divórcio ou após a separação, aí já vira outra coisa. Então, põe isso na sua cabeça. Pense mais em você, na sua vida e na cabeça dos seus filhos, porque não adianta mais. Não adianta ficar com um relacionamento problemático, um casamento doentio, cheio de brigas, cheio de guerras ali internas, e os seus filhos estão sofrendo indiretamente naquele casamento. Então, às vezes, é bom separar, para que seus filhos tenham mais paz e você também tenha mais paz, tá? Então, gente, esses são os motivos principais que fazem as pessoas ficarem balançadas, se devem ou não terminar a relação. Se você se identifica com algum desses motivos, eu acho que você tem que repensar bem essa relação. E por último, e não menos importante, eu quero que você entenda o que é que você sente por aquela pessoa e o que é que você é sem aquela pessoa. Bota isso na sua cabeça. Quem é você com ela e quem é você sem ela, sem aquela pessoa, entendeu? Põe isso na sua cabeça. Como é sua vida sem aquela pessoa? Como funciona você, sua cabeça sem aquela pessoa? Porque quando você começa a imaginar como é a sua vida longe daquela situação, aí sim você está pronto para tomar uma decisão, tá? Pronta ou pronto, tudo bem? Então bota isso na sua cabeça. Reveja esse vídeo várias vezes para você pensar bem sobre a situação, tá bom? E claro, lembre-se de separar se você ainda está apaixonado por aquela pessoa ou se você ama aquela pessoa. Porque amor é uma decisão, viu? Amor é decisão. Paixão não. A gente não decide por quem a gente se apaixona. A gente somente se apaixona. Mas a paixão tem prazo de validade. A neurociência fala que é por volta de 18 meses. Entre 2 a 18 meses a paixão termina, esfria e o amor surge. Só que o amor é uma decisão. Todos os dias você escolhe amar. Se você permanece nessa relação, se você permanece ali, você está amando. Mas não adianta nada você amar sozinho ou sozinha. Se você está amando sozinha, não vai adiantar. Porque como eu disse no início do vídeo, uma relação é uma troca. É uma via de mão dupla. Eu dou, você recebe, você me dá, eu recebo e dou de volta. Se você só está dando amor, só está investindo na relação e a outra pessoa não está investindo, também está na hora de repensar essa relação. Tudo bem? Bota todo esse bolo que eu falei aqui, todos esses argumentos na sua cabeça e tome a melhor decisão para a sua vida. Reveja esse vídeo várias vezes e se você ainda se sente inseguro em tomar essa decisão, vou deixar aqui um vídeo aqui que vai te ajudar a tomar a decisão certa em momentos difíceis, tá? Quando você tiver em decisões difíceis. Assiste esse vídeo que com certeza vai te ajudar também. Te vejo lá já já, assim que você deixar o like aí no vídeo. Valeu!